bom dia a todos. Com imensa satisfação que a gente inicia mais um painel aqui no 35º Congresso do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, do IBDA. Eu me chamo Flávio Garcia Cabral, sou procurador da Fazenda Nacional, também doutor em Direito Administrativo pela PUC. Para mim é uma grande honra estar aqui em mais um congresso do IBDA e com especial destaque num painel referente ao controle da administração pública, que é uma temática que eu dedico às minhas pesquisas, enfim, há mais de uma década, e cercado de mentes brilhantes ainda para a gente tentar aprender aqui um pouquinho. Primeiramente, eu queria agradecer e parabenizar, né, o IBDA, por mesmo diante da pandemia, de toda essa situação, conseguir fazer um evento de alto nível, e eu parabenizo na pessoa principalmente do seu presidente, Maurício Zocum, que é uma pessoa que eu admiro pessoalmente, profissionalmente. Sempre que eu posso, eu roubo um tempo do Maurício para dar aula numa pós-graduação que eu coordeno, e sempre faço questão de assistir a aula para ver se eu consigo aprender alguma coisinha com ele. Então, parabéns e obrigado, Maurício. De igual maneira, eu queria parabenizar a nossa homenageada, né, no Congresso, a professora Veida. Ela estava aqui agora há pouco, antes de começar, conversando com a gente. A Veida é uma das maiores publicistas que a gente tem, e acima de tudo é uma mulher comprometida com o Estado de Direito, que não fica passiva diante de injustiças, diante de desigualdades que a gente infelizmente tem que conviver no nosso cotidiano. Eu tenho a honra de trabalhar diretamente com a filha da Veida, a Carolina, e tal qual a mãe, é de um brilhantismo, de uma humanidade invejável. Cada dia eu admiro mais a Carolina e eu vejo que Veida e Carolina, o fruto não cai longe do pé. Essa que é a verdade. Então, parabéns à professora Veida, uma justíssima homenagem. E se já não bastasse tudo isso, a minha honra é maior ainda por dividir esse painel com três excepcionais pessoas que são referências no direito público no Brasil, referência na área de controle. Todos aqui atuam ou já atuaram profissionalmente em tribunais de contas, fora a pesquisa, os textos escritos, ou seja, são pessoas por quem eu tenho uma enorme admiração pelo trabalho desenvolvido, e eu tenho certeza que a gente aqui nesse painel hoje vai aprender muito, vai refletir muito sobre as questões que vão ser postas. Bom, deixa eu apresentar então quem são essas três ilustres pessoas, esses três ilustres palestrantes que nos acompanham aqui hoje, e depois eu já passo a palavra até para eles, porque eles são a grande estrela aqui, eu só estou aqui para conduzir. Primeiramente, a professora Hélida Graziani, que é procuradora do Ministério Público do Estado de São Paulo, é professora de Finanças Públicas pela FGV de São Paulo e doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Seja bem-vinda, Hélida, que a gente tem um excelente painel aqui pela manhã. Ao lado da professora Hélida, a gente também tem o professor Luciano Ferraz, que é advogado e consultor, é professor da Universidade Federal de Minas e também da PUC Minas, realizou estágio pós-doutoral pela Universidade de Nova Lisboa, é mestre e doutor também pela Universidade Federal de Minas. De igual forma, seja bem-vindo, Luciano, que tenhamos uma excelente manhã de debate. E por último, acho que embora dispense apresentações, também compõe essa nossa mesa de debate o ex-ministro e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral, o professor Carlos Aires Brito, que também é mestre e doutor em Direito pela PUC, é uma das grandes referências do direito e que deixou um belíssimo legado durante a sua atuação na Suprema Corte. Ministro, é um prazer tê-lo aqui conosco. A gente vai tentar absorver o máximo as suas palavras, a sua fala, e que tenhamos uma excelente manhã. Bom, eu acho que a gente já pode começar os debates. A sistemática, eu vou dirigir uma pergunta a cada um dos palestrantes, que em torno de 15, 20 minutos, vão expor suas ideias, suas inquietações, suas reflexões, suas críticas, e daí a gente segue essa linha e depois a gente volta numa segunda rodada de perguntas. Eu vou começar para seguir a ordem aqui da apresentação que eu fiz pela professora Hélida. Professora Hélida, como eu tinha comentado até antes da gente começar o painel aqui numa conversa informal, eu sou um fiel seguidor da sua coluna no site do Conjur, o Contas à Vista, e sempre acho interessantíssimas as colocações sobre orçamento, sobre direito financeiro, sobre direitos fundamentais, a implicação
da questão orçamentária nos direitos fundamentais, sobre o planejamento orçamentário, e especificamente sobre o planejamento, eu sempre digo em aulas, em cursos, que eu acho que esse talvez deveria ser o principal foco de atuação do poder público. Não só o planejamento orçamentário, mas o planejamento da atividade administrativa como um todo. Eu que trabalho com licitações e contratos, eu sempre falo para os órgãos assessorados que vale mais a pena gastar, entre aspas, um tempo maior no planejamento para evitar posteriormente um tempo mal gasto corrigindo os erros futuros pela falta do planejamento. E é justamente, então, nessa linha que eu queria saber, professora, se a sociedade que não planeja, ela aceita qualquer resultado. E se o parágrafo 10 do artigo 165 da nossa Constituição tornou em tese agora o orçamento brasileiro impositivo, como que a gente consegue resguardar uma efetiva aderência da execução orçamentária ao planejamento setorial das políticas públicas? Bom dia a todas e todos. Obrigada, Flávio. Que pergunta maravilhosa. Também cumprimento o IBDA, a organização do querido Maurício, a professora Veida homenageada. É uma honra participar da mesa na companhia do Luciano, querido amigo, inclusive, da época da UFMG. Sinto saudades da nossa casa, né, da nossa vetusta Casa de Afonso Pena. E é igualmente honroso ter a companhia do professor e ex-ministro Carlos Aires Brito, colega da carreira do MP de Contas, muito nos honra, né? É, na verdade, a grande referência, não só de integridade constitucional, mas também de sensibilidade. Né? Essa sensibilidade que, inclusive, traz na música do Djavan. Agora, recentemente, caro ministro, tenho lembrado muito de quando o senhor retomava a música do Djavan como talvez a grande síntese da nossa desigualdade. Sabe lá o que não conseguir ter o que dá quando, por exemplo, um filho pede para comer e a mãe faminta não consegue ter acesso sequer à segurança alimentar. Esses últimos dias, a reflexão da desigualdade brasileira vem muito à tona no debate orçamentário, Flávio. Me permita começar por aí a responder a sua perspectiva. Hoje, inclusive, eu acabei de ler uma notícia, o último pagamento do Bolsa Família, 18 anos após a sua estruturação. Estamos agora caindo, inclusive, numa perspectiva de descontinuidade, sem segurança do que virá. Né? Um programa bem-sucedido, reconhecido internacionalmente, como capaz de reduzir a nossa desigualdade, mensurável, inclusive, pelo índice de Gini, né? Que, inclusive, agregou a capacidade de fiscalizar, por exemplo, a cobertura vacinal das crianças, a frequência à escola, empoderou as mães mais vulneráveis. Então, assim, o exemplo do Bolsa Família me parece muito feliz neste momento, a partir da reflexão da sua pergunta, porque essa perspectiva de a gente não ter uma memória de aprendizagem, de diagnóstico dos nossos problemas, e aceitar com uma facilidade dramática mudanças bruscas de condução de políticas públicas estruturantes, na verdade, um experimentalismo fiscal que prejudica a consistência das políticas públicas. Eu tenho sempre dito nos debates que participo com os colegas do sistema de controle externo, também do sistema de justiça, sobretudo na área da saúde também, né, onde tem uma judicialização mais intensa, que a origem da corrupção no Brasil não é o contrato superfaturado, não é a licitação fraudulenta em hipótese até de conluio, não. A mim me parece que a origem da corrupção no Brasil é a fragilidade do planejamento. E é exatamente isso na linha da sua pergunta, porque sociedade que não planeja, ela não consegue identificar o que esperar a título de resultados. Sem planejamento, a gente não tem, por exemplo, a concepção clara de metas físicas e metas financeiras. Veja o parágrafo 10 do artigo 65, introduzido, que foi pela emenda 100. Ele tornou todo o orçamento brasileiro impositivo. Significa impositivo de engessado? Não. Significa um dever de motivação que o direito administrativo, na sua construção consistente em torno do controle de atos discricionários, toma como uma referência nuclear. Né? É necessário que haja explicitação dos motivos para haver uma reordenação de rota. Né? Quando a gente elabora o orçamento, a gente faz
alguns pressupostos macroeconômicos, a gente define as balizas de como vai ser alocados os recursos públicos, mas, sobretudo, no debate orçamentário, a sociedade toma cada vez mais consciência de que o orçamento é nuclear. O ministro Aires Brito, na ADI 4048, cunhou uma síntese que merece ser retomada aqui. Abaixo da Constituição, a lei mais importante da República é a lei de orçamento. A gente precisa ter clareza de que é por onde passa o dinheiro que se densificam as atribuições constitucionais, né, feitas ao Estado, encarregadas ao Estado. Sem dinheiro não se realizam direitos. É por onde passa o dinheiro que a gente realmente define o que o Estado fará. O direito administrativo faria muito bem se dialogasse mais de perto com o direito financeiro. O processo civil, de uma certa forma, capturou o debate do controle de políticas públicas, porque, na verdade, a gente acabou conduzindo muita reflexão apenas já na via judicial, extremada. A gente precisa resgatar o núcleo primordial do controle de políticas públicas dentro do ciclo orçamentário. Começando, como de fato exige o artigo 65 da Constituição, pelo PPA. As pessoas não dão valor no plano plurianual, Flávio. O plano plurianual, ele não é só um rol de investimentos que passam além de um exercício financeiro. A alma do plano plurianual são os programas de duração continuada que resguardam, inclusive, o princípio da continuidade dos serviços públicos. Quer governo entre, quer governo saia, esses programas de duração continuada devem ser mantidos. E ali é que a gente define a essência do que depois a gente pode identificar de forma ainda mais visível do que é o mínimo existencial para o direito financeiro. Os programas de duração continuada, que não podem ser rompidos, que não podem ser contingenciados, que não podem sofrer essa insegurança fiscal, depois dialogam com o anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de despesas não suscetíveis de contingenciamento, na forma do artigo 9º, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu estou fazendo questão de retomar isso porque os colegas administrativistas, quem debate conosco sobre controle, precisa, inclusive, resgatar um pouco até da legalidade. A gente não está aqui pedindo uma teorização principiológica distante, até vinda da Corte Constitucional Alemã. O que é mínimo existencial na prática do direito financeiro da nossa legalidade estrita? Programas de duração continuada no PPA, despesas não suscetíveis de contingenciamento no anexo próprio da LDO. Esse anexo tem sido o anexo 3, sobretudo a seção 1 da LDO. Então, quando a gente vê esse redesenho caótico que acontece na realidade brasileira, falei no início sobre a descontinuidade do Bolsa Família, mas também um outro exemplo importante, né? A gente faz ali, na execução orçamentária, uma espécie de tentativa e erro, de decisões muito arbitrárias. Eu vejo no nível dos municípios agora, não só no nível federal. Eu tenho 82 prefeituras sob minha atribuição direta aqui no Estado de São Paulo, no Ministério Público de Contas. Entre elas, Campinas, entre elas São Caetano, municípios grandes, mas também municípios muito pequenos, de 2.000, 3.000 habitantes. Ora, eu já peguei município, Flávio, que abriu crédito adicional suplementar de 100% da sua LOA. Sabe o que é um crédito adicional suplementar no final da execução orçamentária em 100%? É o executivo redesenhando sozinho a lei. É cheque em branco. É como agora, em pleno segundo ano da pandemia, ou seja, para continuar a fazer o que já estava em curso, e, portanto, era previsível e planejável, a gente continuar aceitando créditos extraordinários. Ora, créditos extraordinários para despesas previsíveis, esse era o objeto, inclusive, da ADI 4048, o ministro Aires Brito certamente se lembra, né? O regime dos créditos extraordinários era o núcleo do debate da ADI 4048, mas, tanto num caso quanto no outro, créditos suplementares por prefeitos em um redesenho de mais 100%, quanto créditos extraordinários para despesas previsíveis são cheques em branco, que superdimensionam o poder do executivo, definir os rumos da sociedade e esvaziam a participação do legislativo, negando essa dimensão do planejamento, negando a capacidade, inclusive, de as minorias, de a sociedade participar do devido processo legislativo orçamentário. Você veja que no ano passado, Flávio, nós não tivemos nem comissão mista de orçamento. As audiências públicas que o artigo 48 da LRF pede não foram feitas. A gente não consegue ter transparência do que não é conhecido, do que não tem um diagnóstico preciso. Veja aí o risco que caminhamos em relação às transferências especiais e às emendas de relator.
marcadas pelo indicador de resultado primário 9, as famosas RP9. Né? A gente está perdendo transparência, rastreabilidade e, sobretudo, não tendo clareza da finalidade. O risco é que a gente viva cada vez mais sob a lógica do farinha pouca, meu pirão primeiro, e o meu pirão de curto prazo eleitoral, e o meu pirão primeiro para atender a um capitalismo de compadrio. A gente, infelizmente, está vivendo um momento em que as regras fiscais estão erodindo, um terreno pantanoso, mas que, na verdade, só se faz ajuste, só se propõe controle, só se propõe redução do financiamento dos direitos fundamentais. O PIS em saúde e educação congelado, como está pelo artigo 110 do DCT, ele vai agora tender no médio prazo a uma trajetória efetivamente de regresso, de retrocesso. Tem autores como a Esther Dweck e o Pedro Rossi, professores ambos de economia, que falam em pisos deslizantes, sendo que a população vai continuar a nascer, a envelhecer, a inflação da saúde, inclusive, é maior do que a inflação mensurada pelo IPCA. Falei há pouco, né, tanto do Bolsa Família, mas do próprio IBGE, cuja dotação orçamentária, que foi enviada no PELOA para cumprir a ordem do Supremo Tribunal Federal. Vejam, o Supremo mandou alocar recursos suficientes para fazer o censo. E o governo mandou a dotação com 300 milhões abaixo do que o IBGE pediu. Ora, o IBGE acabou de cancelar a contratação temporária de recenseadores. Se isso não é um colapso da nossa racionalidade alocativa, eu não sei o que é. Então, dentro da sua perspectiva de indagação, quando a gente não planeja, quando a gente mantém a opacidade do caminho do dinheiro, a gente permite literalmente terra arrasada, permite esse feudalismo fiscal. Tem um querido amigo, que é o Leonardo Ribeiro, ele é servidor de carreira no Senado, ele tem dito que a gente vive uma espécie de faroeste fiscal, de orçamento cowboy. Quem atira primeiro saca os cofres públicos. Ao invés de o teto nos ajudar a explicitar as nossas prioridades eleitas legitimamente no planejamento setorial das políticas públicas, o teto acirrou o conflito distributivo e nos fez voltar a um período de comportamento muito semelhante àquilo que foi denunciado na CPI dos anões do orçamento. Os anões do orçamento tratavam a alocação dos recursos dessa forma balcanizada. Agora, em 2021, estamos repetindo o que sucedia em 1994. E me permita ser dura, Flávio, eu sei que já caminha, né, o prazo para o encerramento, mas eu preciso ser dura, inclusive, resgatando uma música do Cazuza, composta em coautoria com Arnaldo Pires Brandão. O ministro Aires Brito gosta de música, né? E a poesia que exala do Cazuza merece aqui ser trazida, ainda que duríssima. Ele cantava em O Tempo Não Para, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, mas o trecho que mais me impacta, eu que atuo cotidianamente no controle externo, mas dialogo também muito com os colegas de controle judicial. O trecho da música do Cazuza com Arnaldo Pires Brandão, que mais me parece aplicável a este momento da nossa realidade, inclusive de resiliência constitucional, de a gente continuar a defender a sobrevivência do texto de 88, é o seguinte: transformam o país inteiro em um puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. Nós estamos perdendo a dimensão de rastreabilidade do caminho do dinheiro público para atender a um curtíssimo prazo eleitoral, e eu cheguei a falar, inclusive, recentemente com a imprensa, que se 2020 foi o orçamento de guerra, o orçamento para enfrentar a pandemia, nós flexibilizamos várias regras, nós permitimos uma atuação pronta, uma atuação célere, uma atuação, inclusive, lastreada no pressuposto da transparência em tempo real. Pois bem, se assim se nós tivemos o ano passado um orçamento de guerra, a perspectiva, infelizmente, Flávio, é que em 2022 nós tenhamos o orçamento, literalmente, da guerra eleitoral. Porque ninguém está planejando nada e simplesmente está sacando os cofres públicos na lógica bem do faroeste, na lógica bem do farinha pouca, meu pirão primeiro. É a falência do Estado Democrático de Direito, é a falência dos nossos pressupostos constitucionais e a desconstrução de políticas públicas históricas como Bolsa Família, sem segurança do que virá. Vejam que o Auxílio Brasil é prometido para durar até o final de 2022. E depois? E esses milhões de vulneráveis famintos, os invisíveis? A gente precisa enfrentar o debate com um pouco mais de seriedade, a começar pela imprescindibilidade do censo decenal.
Quem quer melhor política pública, quem quer inovação, né, o controle retroalimentando o planejamento, tem que partir de uma base segura de dados estatísticos. A minha síntese caminha exatamente na perspectiva de que, sem metas físicas e financeiras, eu não controlo resultados e custos. Esse binômio precisa ser controlado com ênfase pelos administrativistas, por todos nós publicistas, como uma perspectiva, inclusive, do ônus de motivação. No mínimo, o ônus de motivação. E o parágrafo 10 do artigo 65 nos diz qual é a grande razão de ser do orçamento: assegurar a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu não quero me exceder além do tempo e fico à disposição para a nova rodada de perguntas. Professora Hélida, muito obrigado pela... Eu tenho aqui alguns colegas até que mandam mensagem aqui. Nossa, a professora Hélida é fantástica. Ao mesmo tempo, toca o dedo na ferida, mas de um ponto de vista técnico. Eu acho que é excelente. Eu acho que esse é o ponto da sua fala, professora Hélida. Eu destaco 2 pontos. Parece que a gente ainda hoje, depois de tanto tempo, a gente lida com orçamento, e a gente, eu digo, tanto sociedade como um todo, mas os gestores e administrativistas até mesmo, num tom de improviso, num tom de, ok, vamos, não deu certo aqui, a gente pega ali, não era essa a regra, mas a gente faz um puxadinho aqui, achando que isso dá certo. E um outro ponto é justamente isso, a legislação orçamentária, a previsão do orçamento que deveria ficar essencialmente a cargo ali do legislativo, como seus representantes, hoje em dia, o legislativo, honestamente, é o que menos participa. A gente tem um executivo, como você mesmo comentou, por meio de abertura de créditos, que às vezes domina, muda por completamente o planejamento, e às vezes o judiciário, por meio de justamente decisões casuísticas, pontuais, que fazem um desvio por completo daquele planejamento, que volta naquele problema. Se a gente não planeja, se a gente não sabe o que a gente quer, para onde vai, como que a gente pode ter alguma expectativa de futuro, né? Professora Hélida, brilhante, brilhante as colocações. Eu acho que para cada... O problema que a gente vai ter desse painel é que eu acho que para cada palestrante a gente mereceria uma tarde inteira. Vai ser difícil aqui a gente controlar, mas eu vou tentando aqui em respeito às regras aqui desse painel. Bom, dando continuidade, deixa eu passar agora para o professor Luciano, Luciano Ferraz. Bom, Luciano, hoje em dia, a gente que estuda direito administrativo, né, estuda administração pública, estuda controle, não tem mais como, ou pelo menos não deveria ter como, né? A gente ainda tem aquela visão de décadas atrás daquela administração pública encastelada, numa perspectiva totalmente verticalizada, com traços policialescos, de que, ora, o papel da administração é reprimir. Deixo acontecer, aconteceu, eu vou lá e puno. Eu, no meu último livro sobre medidas cautelares administrativas, eu deixo claro que, na verdade, hoje em dia, a lógica do Estado, em grande parte da sua atuação, é ser preventiva, não ser só repressiva. E mais ainda, essa atuação do Estado não pode ser mais numa perspectiva exclusivamente unilateral. Eu preciso justamente que o Estado enxergue que ele atua para o administrado e ele precisa do administrado para conseguir tomar as suas decisões, para conseguir encontrar os melhores caminhos. A gente vive, então, a administração pública, ou volto a falar, deveria estar vivendo uma administração pública concertada, né, ou consensual. E você, sem sombra de dúvidas, Luciano, é uma das grandes referências, talvez um dos pioneiros no Brasil. A gente falava um pouco sobre a idade, sem querer indicar a idade, mas já há algum tempo atrás você escreve, você fala sobre isso, antes até hoje em dia as leis até difundem um pouco mais, mas muito antes você já defendia isso. Você tem um livro clássico agora, já virou um clássico, que é Controle e Consensualidade, pela editora Fórum. Então, nesse contexto, Luciano, eu queria ouvir de você quais são os instrumentos de controle consensual que já foram acolhidos pelo ordenamento jurídico brasileiro em substituição justamente desses clássicos controles punitivos, repressivos que tínhamos. E mais, será que esses instrumentos consensuais conseguem conferir uma maior legitimidade democrática ao controle? Bom, primeiramente eu gostaria de saudar o nosso presidente do painel aqui, Dr. Flávio Garcia Cabral, que é estudiosíssimo do tema sobre controle, tribunais de contas e outros mais. Também gostaria de saudar meus
colegas desse painel, a professora Hélida, com quem eu dividi a função de magistério na Universidade Federal durante algum tempo, antes dela ir a São Paulo, e o ministro Carlos Aires Brito, que é a nossa grande referência de direito público, de seriedade e de poesia, que ele também nos brinda sempre com lições mais suaves, ainda que com recados, muitas vezes agudos, com seus textos e suas citações. Eu gostaria, primeiro, de agradecer também ao professor Maurício Zocum pela possibilidade de participar desse 35º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, em homenagem especialmente à professora Veida Zancané. Eu li a Lei de Licitações nova esses dias e lembrava do livro da professora Veida. O livro da professora Veida é de 1992 e já trazia muito do que hoje, né, tantos anos depois, é abarcado aí pelo legislador, trazendo a possibilidade de reflexão que tem tudo a ver com a minha resposta ao seu questionamento, à sua provocação aqui, Flávio. Porque, a bem da verdade, falar sobre controle da administração pública induz, primeiro, a entender o que é a função administrativa do Estado. Porque nós, quando estudamos função administrativa, estudamos, olha, administrar e aplicar a lei de ofício. O ministro Carlos Aires Brito até evolui nesse pensamento e diz aplicar a lei e o direito de ofício, porque já trabalha numa perspectiva mais principiológica, que é a que nós devemos realmente trabalhar, mas, acima de tudo, administrar e tomar decisão. E decisões, elas são tomadas em cenários, e quem toma decisão pode, efetivamente, errar ou pode acertar. Ninguém acerta o tempo todo e ninguém erra o tempo todo. Então, é necessário que nós tenhamos em mente que quem toma decisão pode efetivamente errar. E o grande caminho que me parece oportuno para trabalhar a ideia de controle é que o controle não é necessariamente um sinônimo de responsabilização. É necessário que nós façamos um recorte para divisar as duas realidades. Os teóricos de ciência de administração, quando eles trabalham essa temática, eles demonstram com lucidez que o grande papel que o controle tem é detectar as falhas e propor as soluções. E que, eventualmente, se na detecção das falhas se tem uma constatação de uma atuação desviada, aí sim se parte para uma perspectiva de responsabilização. Portanto, acho que o foco do controle ele não é necessariamente um foco de natureza punitiva. Ele pode ser um foco de natureza punitiva quando a reprovabilidade da conduta ou a reprovabilidade da decisão assim o recomende. Quando não, eu acho que o privilégio da atuação controladora é, na verdade, arrumar a casa. É dar oportunidade para que as coisas possam acontecer daquele momento para frente de uma maneira mais adequada do ponto de vista de uma síntese de entendimentos e de uma síntese dialogada sobre as realidades subjacentes à atuação do órgão controlador e ao exercício da atividade administrativa pelo órgão controlado. E é nesse sentido que a ideia de consensualidade tem entrada. Por quê? Né? Porque exatamente pela ideia de diminuição da unilateralidade e da possibilidade de construção de caminhos mediante o estabelecimento do diálogo, é a partir dessas noções que nós conseguimos pensar, então, que os instrumentos de controle podem não apenas ser usados numa perspectiva unilateral e sancionatória, mas também podem ser utilizados numa perspectiva dialógica e constitutiva, construtiva dos caminhos, das pontes para solucionar
os problemas práticos da administração. E aí eu acho que essa vivência dos problemas práticos, que, na verdade, remonta a uma ideia de ser e não a uma ideia de dever ser, ela auxilia no processo de busca das soluções para os problemas práticos, para os problemas da vida. O professor Paulo Neves de Carvalho, que foi meu orientador de mestrado e doutorado, e era um grande publicista do IBDA, e dizia, olha, o direito administrativo ou ele serve à vida ou ele não serve para nada. Então, ele queria dizer o seguinte, que o direito administrativo tem que resolver problemas e não arrumar problemas. De modo que é dentro dessa perspectiva que a gente constrói, ou a gente pensa, né, uma administração pública mais consensual, que é baseada em duas perspectivas, Flávio. Uma delas é a dialogicidade, quer dizer, uma abertura da administração pública ao diálogo com o cidadão, com a sociedade civil, com o mercado, com estruturas administrativas de per si, uma com a outra, e a ideia de contratualização. E aí a ideia de contratualização superando um pouco da unilateralidade e reconhecendo a possibilidade de usar a técnica contratual como forma de resolver problemas práticos do dia a dia da administração pública. Há um francês, Jean-Pierre Godin, que fala que nós devemos ter a perspectiva de governar por contratos. E é realmente governar mediante o estabelecimento dessas relações bilaterais ou plurilaterais que nós entendemos, eu particularmente compreendo, que há uma busca de construção mais adequada, né, dos caminhos, das soluções das questões administrativas em geral. Pois bem, nessa perspectiva, nós temos esferas de responsabilidade dos gestores, né, esferas diferentes, reconhecidas pelo direito administrativo. Nós temos uma esfera de responsabilidade criminal, que eu não vou tratar dela, mas nós temos uma esfera de responsabilidade civil, uma esfera de responsabilidade administrativa, e eu vou mais longe. Eu acho que hoje nós temos duas outras esferas de responsabilidade. Uma esfera que é a esfera da probidade administrativa, e nós temos uma esfera de controle externo da atividade administrativa. Por que eu estou dizendo isso? Porque é possível que haja responsabilização do agente em todas nessas searas. E existe também um dogma que está cunhado há muito no direito brasileiro, que é a questão da incomunicabilidade das instâncias. Acaba havendo uma superposição, né, de atividades e iniciativas sancionatórias ou controladoras que precisam ser estabelecidas ou precisam se permear aí de um diálogo para que haja efetivamente a busca de melhores resultados. E aí eu não estou preocupado só com o cumprimento da norma, eu estou preocupado com o efeito que isso pode trazer para a sociedade, certo? Nesse sentido, nós temos e podemos separar, então, a consensualidade e os instrumentos existentes para a consensualidade de acordo com esse rol de responsabilidades. E aí nós temos consensualidade no direito administrativo em geral, que nós podemos destacar, por exemplo, os termos de ajustamento de conduta, que já são previstos desde a década de 90 na Lei de Ação Civil Pública. Nós podemos destacar os acordos de leniência que vieram à tona, na verdade, na Lei do CAD, já há muito tempo, há 10 anos atrás, que, na minha perspectiva, eles têm uma conformação muito mais adequada do que os acordos de leniência previstos na Lei 12.846, porque exatamente trata dessa perspectiva de entrelaçamento das instâncias de responsabilidade. Nós temos a lei dita anticorrupção empresarial ou de improbidade empresarial, que é a 12.846, que, na verdade, traz instrumentos diferentes. Ela traz dois tipos de acordos de leniência, um no artigo 16, que eu acho que é voltado para uma ideia parecida com as colaborações premiadas do âmbito penal, mas tem a do artigo 17, que é um acordo substitutivo na inexecução contratual aplicável às empresas. Eu acho esse instrumento, se ele for bem interpretado, ele é um instrumento de grande valia para a melhoria da execução dos contratos administrativos em geral, para facilitar o papel do fiscal do contrato, para poder criar
mecanismo de stop and go, né? Para, arruma a casa e continua, certo? Então, eu acho que a visão do artigo 17 da 2846 tem que mudar, no meu modo de ver. Além disso, nós temos outras leis, como a 13.140, que tratou da alta composição de conflitos e mediação na administração pública, e, afinal, nós temos as cláusulas gerais da LINDB, né? O artigo 26, como uma cláusula geral de retaguarda, e o artigo 27, que eu tenho interpretado como sendo um mecanismo de compromissos processuais de compensação. Quando precisar fazer compensação, cumprir de uma determinada maneira diferente a perspectiva, eu acho que o artigo 27 da LINDB é o caminho, porque ele possibilita a troca da natureza das obrigações assumidas para compensar eventuais prejuízos anormais e coisas do tipo. Então, acho que também é um dispositivo que merece uma atenção nesse sentido da consensualidade. Depois, nós temos consensualidade na improbidade administrativa, né? Houve uma evolução, eu mesmo defendi um entrelaçamento do artigo 26 da LINDB com a lei de improbidade já há algum tempo, mas depois disso nós tivemos alteração da 13.964, colocando à tona o chamado acordo de não persecução cível, e agora esse mesmo acordo de não persecução cível é reproduzido na Lei 14.230, que foi publicada terça-feira, que é a reforma da Lei de Improbidade, e contemplou essa figura no artigo 17b. Até deu, né, um contorno mais definido, objetivado do que na lei anterior. Mas temos esse instrumento de controle. E também temos a possibilidade dos chamados termos de ajustamento de gestão no âmbito do controle interno e do controle externo. Os termos de ajustamento de gestão, eles nascem numa experiência do município de Belo Horizonte, em 2007, né, mediante o decreto 12.637, e hoje ele é atingido, né, ele é utilizado por diversos sistemas de controle interno e por tribunais de contas no Brasil inteiro, podendo citar aqui como pioneiro o estado de Goiás, que foi o primeiro a regular o termo de ajustamento de gestão, seguido por outros mais, Espírito Santo, Bahia, Amazonas, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe, Tocantins, e o Tribunal de Contas da União, que também, em 2 acórdãos, mesmo sem previsão expressa em normas, aplicou a lógica do termo de ajustamento de gestão, o acórdão 1707 de 2017 e o acórdão 393 de 2018, ambos do plenário, ambos da relatoria do ministro Augusto Nardes. No âmbito do controle interno, o decreto que regulamentou a LINDB, que é o 9.830, ele também trouxe a possibilidade de termos de ajustamento de gestão no âmbito do controle interno federal, o que é uma grande ferramenta para a construção dialogada de problemas práticos. Posso dizer que, além desses âmbitos, então, que eu já trabalhei, o âmbito civil, o âmbito da improbidade, o âmbito do controle externo, o âmbito do controle interno, nós ainda temos a possibilidade de consensualidade no âmbito disciplinar. Quer dizer, no processo disciplinar, no processo administrativo disciplinar, há mecanismos nesse sentido. De novo, o pioneirismo é da Prefeitura de Belo Horizonte, do município, por intermédio de um instrumento que se chama suspensão do processo administrativo disciplinar, regulado pela Lei 9.310 de 2006, que foi uma inserção dentro do Estatuto dos Servidores para possibilitar uma espécie de acordo prévio substitutivo do processo, né, que levava a possibilidade de que essas medidas pudessem criar autorrecuperação do servidor, diminuição de custos, aumento da eficiência, e foi aplicado com bastante sucesso. Essa experiência de Belo Horizonte retumbou e foi para outros lugares, às vezes com nome diferenciado, mas com a mesma lógica de controle consensual. Foi o caso, por exemplo, do Estado de Minas Gerais, com o termo de ajustamento disciplinar, mesmo da Controladoria Geral da União, na Instrução Normativa 02 de 2007, que ela disciplinou o termo de ajustamento de conduta para os processos administrativos. E o que há de mais recente, o mais novo, também é do município de Belo Horizonte, que foi uma lei agora de 11.300 de 2021, que cria mecanismos diferentes
em acréscimo à suspensão do processo disciplinar. Ela cria uma possibilidade de mediação se os conflitos acontecerem entre servidores dentro da administração, possibilita também uma espécie de acordo de não persecução disciplinar, que seria algo que acontece a posteriori da instauração do processo, né, antes do prazo de defesa, e ele é substitutivo não do processo, como a SUSPAD, mas é substitutivo da sanção mesmo, e, nesse sentido, o município de Belo Horizonte evolui com mais um desses instrumentos. Em conclusão, a minha fala, Flávio, o ideal do controle não é o administrador Hércules, que não erra, que é multifacetado, que é capaz de tomar decisão em qualquer campo, é o protótipo do administrador correto. A discricionariedade do gestor é imprescindível, né, porque ela tem que ser compreendida como uma possibilidade de escolhas administrativas sérias e motivadas, como disse a professora Hélida na sua exposição. A possibilidade de valorização das realidades fáticas, que é um intercambiamento entre as realidades ou o mundo do ser e a ideia da norma, o mundo do dever ser jurídico. Esse entrelaçamento é fundamental para as decisões. A ideia de boa-fé tem que ser valorizada e valorizar cada vez mais esses mecanismos de consenso na atividade administrativa de controle. E acho que grandes instrumentos têm que ser utilizados em acréscimo a tudo isso. Primeiro, eu tenho defendido que o caminho para que haja maior democracia, maior controle social, a maior participação da sociedade está na radicalidade do princípio da transparência. Nós temos que ser transparentes no último grau, exatamente para demonstrar que ninguém está fazendo nada escondido, com opacidade, né, ou fechado em gabinetes. É o máximo de transparência e a busca de robustas escolhas motivadas, quer dizer, com deferência, evidentemente, dos órgãos de controle, que tem que ser uma tarefa a ser trabalhada por todos nós, deferência dos órgãos de controle a opções legítimas que são adotadas pela administração, e não necessariamente com a visão do erro, mas com a visão do acerto. Tá? Henry Ford, no âmbito da ciência da administração, já dizia, né? Não procure o erro, procure o acerto. Muito obrigado, Flávio. Nós que agradecemos essa aula, Luciano. Primeiro, parabéns, obrigado pelas colocações. Do que você falou, eu fiz algumas anotações. Primeiro que a gente percebe que Minas Gerais é como se fosse o Vale do Silício da consensualidade, né? Que tudo começa aí. A gente tem que aprender, a gente tem que começar a beber na fonte aí para descobrir por que a gente não consegue reproduzir, às vezes, em outros locais, isso daí. Um outro ponto da sua fala, Luciano, que muito me chamou a atenção, é justamente essa ideia, você deixou claro, que controle não é punição. Porque, normalmente, quando se fala desses mecanismos de tags e tudo mais, parte-se de uma ideia de, não, o controle precisa mudar, como se a própria ideia de controle já não incluísse essa possibilidade de consensualidade, como se fosse algo externo ao controle, essa consensualidade, como se o controle tivesse justamente isso que você falou, esse viés punitivo. A gente precisa mudar muito essa mentalidade ainda, e algo muito interessante que você fez um levantamento brilhante, é que a gente parece que tem um microsistema de consensualidade no direito brasileiro, né? Não é uma lei isolada, não é um ato, ou então não é só uma norma geral. A gente tem tanto normas gerais quanto específicas, todas indo nessa direção da administração pública justamente consensual, que a gente tinha falado. Então, brilhante as suas colocações, Luciano, e faz a gente, várias das leis, eu confesso que até eu não conhecia, vou até olhar, faz com que a gente veja, peraí, talvez esse é o caminho da administração, a gente tirar aquela ideia de punir, punir, punir. Então, obrigado, Luciano, e essa linha eu já vou puxar o gancho até para passar a palavra agora para o nosso último palestrante, para o ministro Carlos Aires Brito, que vai um pouco nessa linha até. Ministro, além, claro, da atuação primorosa no Supremo Tribunal Federal, o senhor já atuou também diretamente, como a professora Hélida comentou, no âmbito direto dos órgãos de controle. Foi durante anos, né, procurador
do Tribunal de Contas ali de Sergipe, e além disso é um estudioso do controle, tem o artigo seu clássico, né, o regime constitucional dos tribunais de contas, que eu que reitero, pesquiso há tempos. Qualquer trabalho sobre o Tribunal de Contas que não faça uma menção a ele não é um trabalho minimamente sério, essa que é a grande verdade, porque é uma grande referência que a gente não pode deixar de lado. Ou seja, ministro, você tem a prática da vivência do controle externo, junto com a pesquisa acadêmica, fora, claro, todo o lado humanista, experiência, ou seja, tem todos os atributos para poder falar com bastante precisão sobre o controle. E quando a gente fala de controle, hoje em dia, a gente tem vivenciado um certo excesso pelos órgãos de controle. E aqui eu falo tanto de Ministério Público como de Tribunal de Contas. Em relação ao Tribunal de Contas, eu, inclusive, na minha pesquisa pós-doutoral, eu utilizei a nomenclatura que a gente vivencia um ativismo de contas, fazendo um paralelo ao chamado ativismo judicial, um ativismo de contas, ou seja, decisões do Tribunal de Contas que, a pretexto de fazerem cumprir, de cuidar do dinheiro público, acabam excedendo os limites constitucionais, acabam excedendo os limites legais. Então, eu queria ouvir, ministro, como que, diante desses excessos, como que a gente pode controlar a atividade de controle, sem, ao mesmo tempo, retirar a sua importância e a sua finalidade? Ministro, acho que o microfone está desligado. Eu dizia, Flávio, cada pergunta sua é instigante, abre um horizonte de reflexão, um horizonte muito aberto, um horizonte muito claro e muito espraiado, né? Na linha, aliás, cada pergunta sua, na linha das respostas que você obteve magistralmente, né, pelos colegas de painel, Hélida Graziani Pinto e Luciano de Araújo Ferraz. Que aulas, viu, nós recebemos deles dois. Como aprendemos com eles dois. E que bom congresso, oportuno, importante, a partir da homenagem à professora Veida, cujo nome, Excelso, nos remete instantaneamente ao marido dela, Celso Antônio, outro luminar do pensamento jurídico brasileiro, publicista, notabilíssimo. Como Celso Antônio é uma legenda, não é um emblema, é um ícone para todos nós. Impossível conhecer o direito público brasileiro, especialmente o direito administrativo, sem a liderança intelectual, cívica e oratória, né, vernacular, de Celso Antônio Bandeira de Mello. Eu acredito que esse tema, o controle como elemento conceitual da democracia, resultou de uma conversa que eu tive com Maurício Zocum, presidente do nosso Instituto de Direito Administrativo, a quem eu homenageio sempre que posso. Olhem, o controle como elemento conceitual da democracia. Você está falando de excesso de controle, de ativismo, né, no plano do ativismo de contas como órgão eminentemente de controle. E eu me lembro que na PUC, no início, 1981, por aí, 82, 83, eu fiz meu mestrado, meu doutorado, e nós líamos muito, Flávio, Hélida e Luciana em especial, nós líamos muito, entre tantos autores de nomeada, Norberto Bobbio, Teoria do Ordenamento Jurídico, Teoria da Norma Jurídica, né? Como o Bobbio era cultuado por todos nós. E eu me lembro de uma definição que ele deu de democracia, de governo democrático. Ele disse: governo democrático é o governo do poder público em público. Olha, a publicidade, a transparência de que falou Luciano, de que falou Hélida, e de que você também falou, Flávio, como elemento conceitual da própria democracia. Um dos conteúdos mais eminentes da democracia, a atuação do poder público em público, vale dizer, perante o público, formalmente, documentadamente,
transparentemente, para efeito de que o poder público, o Estado, como reino, da documentalidade, da publicidade, da transparência, da visibilidade. Para quê? Para efeito de conhecimento do que faz o Estado, ou deixa de fazer, mas do que faz o Estado notadamente. Conhecimento. E, subsequentemente, do ponto de vista lógico, da fiscalização e do controle para usar a linguagem da Constituição. No artigo 10, do artigo 49, inciso 10, a Constituição diz que cabe ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar, fiscalização e controle, os atos da administração pública, inclusive da administração indireta. E o capítulo sobre o Poder Judiciário termina com aquela seção normativa dos tribunais de contas, cujo nome é da fiscalização e do controle. E ali a Constituição fala do controle externo e do controle interno, nesse mesmo capítulo. Olha como é uma Constituição que positivou o conceito de Norberto Bobbio do controle como elemento conceitual da democracia. A nossa Constituição cuida da fiscalização e do controle, em diversas passagens. Como elemento conceitual da democracia, porque a democracia, Flávio, Luciano, Yélida, Veida, estou divisando agora, e todos que nos veem e nos ouvem, é preciso insistir nisso. A democracia, que Lincoln definia como o governo do povo, pelo povo e para o povo, e da qual Tobias Barreto dizia, ali onde o povo não é tudo, o povo não é nada. Olha que conceito radical, virtuoso de democracia. Tobias Barreto, talvez o primeiro culturalista brasileiro a ver o direito como parte do mundo da cultura, objeto cultural. Ele dizia, o direito não é um presente dos deuses, não cai do céu, né? O direito é fruto da experiência humana e, portanto, um objeto cultural. Tobias Barreto, que morreu em 1889 e nasceu em 1839. A Constituição positivou esse conceito de Bobbio, ao fazer do controle um elemento conceitual da democracia, e eu dizia, é preciso atentar para essa observação que eu vou fazer, essa anotação, esse juízo técnico. A democracia é o princípio dos princípios da Constituição. É o princípio continente de que todos os outros são conteúdos. E olhem que nossa Constituição é copiosamente principiológica, densamente, não é só materialmente expandida, como nenhuma outra Constituição brasileira. Desde o preâmbulo está dito, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para, e vem o que interessa, para o quê? Instituir um Estado democrático. Nessa ementa da lei maior chamada Constituição, toda lei tem sua ementa. A Constituição tem uma ementa de nome preâmbulo. Aí vem o parágrafo, a cabeça do artigo 1º e confirma isso. A República Federativa do Brasil, constituída, formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, constitui-se em quê? Constitui-se em quê? Estado democrático de direito. Olha a democracia. Artigo 17. Os partidos políticos podem tudo, né? Criação livre de partidos políticos, incorporação, fusão, extinção, respeitados, entre outros princípios, o regime democrático. O que diz, acho que é o inciso 40, 44, 40 do artigo 5º. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Artigo 127, cabeça, uma das 3 destinações do Ministério Público. Defesa do regime democrático. Artigo 134, na conformação normativa das defensorias públicas, como
instrumento da democracia. Título número 5 da Constituição, versante sobre Forças Armadas. Por isso que é impensável um golpe pelas Forças Armadas. É a maior das heresias jurídicas. O que está dito ali. É por isso que elas são armadas, porque estão a serviço do regime democrático, e não contra o regime democrático. A nossa democracia não tem, como a nossa Constituição não tem, vocação para o araquiri. Não constituiria uma instância estatal armada, senão para a defesa do bem jurídico maior, o bem da vida maior, constitucionalmente, a democracia. Está dito ali, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Título número 5 da Constituição. Entenda-se da defesa do Estado democrático e respectivas instituições. E essa democracia, de múltiplos conteúdos, cada um dos fundamentos do artigo 1º é conteúdo da democracia, cada um dos objetivos fundamentais do artigo 3º da Constituição é conteúdo da democracia. Devíamos dizer sempre assim, a democracia qualificando tudo, República Federativa Democrática do Brasil, separação democrática dos poderes do Brasil. Devíamos colocar a democracia como norte, como fonte, ímã e bússola do nosso pensamento jurídico. Sempre a democracia. Se a Constituição é formalmente a condição de possibilidade, condição lógica de possibilidade do direito como sistema, substantivamente, a condição lógica de possibilidade do direito como sistema é a democracia. Formalmente, tudo se reconduz à unidade da Constituição. Substantivamente, tudo se reconduz à unidade da democracia. Substantivamente. E sistema é uma pluralidade de elementos, nós sabemos, segundo uma perspectiva unitária, segundo um ponto inicial que serve de unidade. Esse ponto unitário que reconduz a ele todos os elementos do sistema normativo brasileiro, formalmente é a Constituição, substantivamente é a democracia. Pois bem, o controle é elemento conceitual da democracia. Controle dos cidadãos, pelos cidadãos, controle pela imprensa. A imprensa é irmã siamesa da democracia no sentido de que forma a opinião pública. Claro que a imprensa é passível de críticas, sobretudo quando aqui e ali se percebe uma espécie de oligopolização dos respectivos meios. Mas a imprensa, por definição, é o apogeu da liberdade de expressão. E a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade, ali no artigo 5º. Mas não vamos enveredar por esse caminho, pelo menos no curto tempo de que disponho. O que interessa, Flávio, diante da sua pergunta, é que a Constituição, sabiamente, civilizadamente, positivou, tornou um sistema de normas jurídicas o controle como um dos elementos conceituais mais excelsos, mais eminentes, mais elevados da nossa democracia. Daí as passagens tantas em que o controle é versado pela Constituição. Começa dizendo a Constituição no artigo 5º, no artigo 1º, inciso de número 2, que a cidadania é um dos fundamentos da República. E cidadania é qualidade do cidadão habitante da cidade, estado, da polis grega. Cidadão é o indivíduo que se qualifica por espírito público, por um altruísmo, por se interessar por tudo que é de todos. Não é mecânico, é orgânico. Vive o dia a dia de sua coletividade. Como dizia Péricles, é preciso cada um dizer o seguinte: eu não participo da vida coletiva porque sou livre. Isso é pouco. Eu não participo da vida coletiva porque sou livre. Eu sou livre porque participo da vida coletiva. Isso é cidadania. E ele acrescentava: o indivíduo que bate no seu peito e diz orgulhosamente, Péricles, 6º século antes de Cristo, o que me cabe é cuidar de mim e de minha família, exclusivamente. Não é o indivíduo que bate no seu peito e orgulhosamente diz: o que me cabe é cuidar de mim e da minha família exclusivamente.
esse indivíduo é um inútil. Se ele não tiver espírito público, ele é um inútil. Bem, cidadania. Vem a Constituição e diz que qualquer cidadão, que é direito, né, de todo indivíduo, o direito à informação, inciso 33, das coisas do poder. Direito de petição para assuntos de seu interesse pessoal ou do interesse coletivo geral, sobretudo no plano da informação. A Constituição diz no artigo 37, parágrafo 1º, depois de fazer da publicidade um dos 5 princípios explícitos do artigo 37, ela diz no parágrafo 1º, para que não fique numa linguagem minudente, detalhista, para que não fique nada do lado de fora do princípio da publicidade, diz a Constituição, a publicidade de quê? Dos atos. Só os atos? Não. Programas. Só os programas? Não. Obras? Só as obras? Não. Os serviços? Só os serviços? Não. As campanhas? Nada fica do lado de fora da publicidade. Nada. Dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. E vem a segunda parte, que é para homenagear o princípio da impessoalidade. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade os servidores públicos. Vale dizer, Luciano, a Constituição, nessa perspectiva de fazer do controle, da publicidade dos atos do poder público um elemento conceitual do seu princípio maior, que é a democracia, a Constituição excomungou a cultura do bastidor, excomungou a cultura da coxia, excomungou a cultura do camarim e canonizou a cultura do sol a pino, da transparência, da visibilidade, do poder desnudo. Publica-se tudo, é o reino da formalidade, da documentalidade. O espaço público, notadamente no campo das atividades administrativas. A Constituição só falou de sessão secreta em uma única passagem, quando o Senado se reúne para apreciar o nome indicado pelo presidente da República de chefe de missão diplomática permanente. Nessa única passagem, a Constituição falou não só de voto secreto, como de sessão secreta. Tudo mais é cultura do sol a pino mesmo, da transparência, da visibilidade, volto a dizer, do poder absolutamente desnudo. Agora, para terminar, Flávio, é preciso controlar o controlador, né? Sobre imprensa, um pouquinho antes de dar essa resposta específica e concluir. Eu falei de imprensa no artigo 220. Olhem que linguagem também virtuosamente radical, na perspectiva da transparência das coisas e da liberdade de expressão em plenitude. Depois de dizer no artigo 5º, número 9, não é? Que é livre, é inviolável a liberdade de expressão de 4 conteúdos, liberdade de expressão de conteúdo intelectual, científico, artístico e comunicacional em geral, informativo em geral, a Constituição relança o tema no artigo 220 para prestigiá-lo ainda mais, numa perspectiva coletiva, e diz a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Observado o disposto nesta Constituição, ou seja, somente na Constituição, e não nas leis, a matéria de reserva de Constituição. E diz, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística. A plena. Não é a liberdade em mangas de camisa, é em plenitude. O pleno é o cheio, é o íntegro, é o compacto, é o completo. Bem, aí, e quem controla o controlador? Vamos encerrar, né? A matéria se encaixa na teoria de pesos e contrapesos, né?
Artigo 2º, são 3 os poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Independentes. Por quê? Porque boas cercas fazem bons vizinhos. Não é, Leveida? Boas cercas fazem bons vizinhos. E harmônicos entre si. Os freios são para impedir, teoria dos freios e contrapesos, aliás, freios e contrapesos, melhor dizendo. Os freios para impedir demasias, excessos, descomedimentos. Os contrapesos para equilibrar as coisas. As competências devem ser distribuídas com certo equilíbrio. E o ativismo tem existido na prática, inclusive do Poder Judiciário aqui e ali. E o controle social do poder existe, e o controle pela imprensa também, entre outras coisas, para denunciar esse tipo de descomedimento, de transbordamento. Porque ativismo é usurpação de competência. É sair do seu quadrado normativo. Se cada instituição se situar no seu quadrado normativo, como determina a Constituição, a harmonia resultará como a lei da gravidade, naturalmente. A Constituição tem meios para isso. 1.001 ações, 1.001 recursos para se contrapor ao eventual ativismo. O ativismo é inconstitucional. A denúncia do ativismo é procedente. Você agitou um tema da máxima atualidade. Porém, é preciso, Flávio, e aqui eu termino de verdade, de fato, fazer uma distinção entre ativismo, como descomedimento, no uso das próprias competências, de modo a invadir campo alheio, campo competencial alheio. É preciso distinguir o ativismo da proatividade interpretativa. Porque muitas vezes o que é chamado de ativismo, sobretudo pelo Judiciário e Supremo, não é ativismo. É proatividade interpretativa. Pelo ativismo, o intérprete e aplicador, notadamente da Constituição, não pode ir além do potencial normativo do texto interpretado e, consequentemente, aplicado. E além é proibido, mas ele não deve ficar aquém. É preciso ser proativo para não ficar aquém. Não deixar que o texto, podendo render mais, renda menos. É preciso exaurir as virtualidades, as potencialidades normativas do texto jurídico positivo a partir da Constituição. A proatividade é um esforço, é um dever de não ficar aquém desse potencial, dessa força normativa a partir da Constituição. Lembre-se de Conrad Hesse, a força normativa da Constituição. E é uma Constituição que investe em si mesma, dizendo no parágrafo 1º que aquele rol de direitos e garantias fundamentais, garantias constitucionais, que já é exaustivo, né, digamos assim, porque são 78 dispositivos explícitos ali no artigo 5º, não exclui aquele rol outros decorrentes dos princípios, olha, dos princípios, e ela é ricamente, densamente, copiosamente principiológica, dos princípios, do regime, que é o regime democrático, e dos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil faça parte. Olhe que convite ao exercício da proatividade interpretativa. Nessa perspectiva que é um dever do operador jurídico e do teórico do direito, de não ficar aquém da potencialidade do texto normativo, interpretado e aplicado. Bem, com essas palavras eu agradeço imensamente a honra do convite para participar desse 35º Congresso de Direito Administrativo. Nós que agradecemos, ministro, uma honra sempre, um aprendizado ouvir as sábias colocações de uma maneira às vezes tão simples e tão bem colocada, indo no cerne. A explicação aqui justamente sobre o controle sendo parte da democracia e a forma como o nosso texto constitucional deixa isso claro, por meio de transparência, por meio de inúmeras passagens ressaltando a ideia de Estado democrático, é fundamental para a gente entender. De novo, o controle não pode ser desassociado disso.
ele não pode ser colocado fora da democracia, algo externo à democracia, ou o que a gente vê, a crítica que o Gargarella faz, Guilherme O'Donnell fazia, certos chefes de governo entendendo o controle como sendo opositor da democracia. Certos chefes de Estado falando justamente o controle, não, eu não me submeto a controle, pois fui eleito democraticamente. Como se fossem coisas contrapostas. Que conclusão bela, que bela conclusão, Flávio. Belíssima. Obrigado, ministro, que eu acho que a sua fala, para mim, levou justamente a isso, que a gente não pode entender que a democracia é inimiga do controle. Não, ela é formada pelo controle. Eu acho que nessa sua fala, ministro, isso ficou muito claro. Então, parabéns. E um último ponto que eu destaco, essa distinção no final de ativismo e proatividade. Eu acho que foi uma definição de ativismo tão direta e, ao mesmo tempo, tão facilmente compreensível que ativismo é usurpação de competência. Perfeito. Exato, exato. Mas nem tudo é ativismo ao mesmo tempo. Eu acho que fechou com chave de ouro, ministro. Aquilo que eu falei no início eu vou repetir. É difícil eu mediar um painel desse, porque por mim eu mando mensagem aqui para o Maurício. Maurício, deixa a gente estender a tarde inteira. Deixa, ainda mais que a professora Veida está aqui ainda com a gente. Maurício, sem desprestigiar os outros, mas vamos fazer um só nosso aqui. Essa que é a vontade. Pessoal, obrigado até agora. Vamos agora para uma segunda rodada, agora mais rápida. Eu quero ouvir pontuações e eu vou tentar colher perguntas justamente de quem está acompanhando a gente, até para prestigiar. É muito bacana ver quem está assistindo, que acompanha a fala, que tem um questionamento, que tem uma indagação. Eu acho que uma primeira que surgiu foi na fala lá da professora Hélida, e eu vou seguir a mesma ordem, para fazer reitero, algo mais rápido, 2, 3 minutos, uma análise que eu acho que é muito interessante, que vai na linha, querendo ou não, um pouco do que todo mundo falou, que é a ideia de que a pergunta é aqui se deveria, na verdade, esse cenário de falta de planejamento, essa que é a verdade. Eu vou mudar um pouco a pergunta. Ao que se deveria esse cenário que a gente tem desse mau planejamento orçamentário administrativo? Daí eu complemento, será que é algo cultural? Será que é algo da má-fé do gestor, intenções fraudulentas? Será que é uma falta de competência? O sujeito até quer planejar, mas não sabe como? Será que é uma falta de instrumento jurídico? Nosso ordenamento não dá bons mecanismos de planejamento? Eu queria ouvir de cada um com a sua, claro, vivência, com a sua experiência, por que a gente tem esse problema de planejamento? Qual que é a sua percepção disso? Eu vou começar pela professora Hélida. Bom, Flávia, eu pensava, enquanto você formulava a pergunta, que houve uma vilanização do planejamento no mundo, sabe? Há 40 anos a gente teve aí um movimento pendular reduzindo a ideia de estado de bem-estar social, reduzindo o papel do Estado na economia, enxugando a capacidade do Estado projetar um horizonte de futuro comum, né? E aí, com essa perspectiva de que o Estado não deveria conceber muito a atuação dos agentes no mercado, foi sendo cada vez mais mitigado, reduzido. O planejamento estatal realmente foi bastante vilanizado a partir da década de 70. Tem um contexto histórico, um contexto macroeconômico que reduziu esse escopo. Mas, veja, a China, não que deseje que o Brasil se transforme no modelo chinês, pelo contrário, ali tem um déficit democrático notório. Mas, assim, países se desenvolvem e se planejam. Né? Não é possível a gente vilanizar tanto a atuação do Estado, vilanizar a própria concepção de que a dívida pública ela é um instrumento adicional. Não estou dizendo que devemos nos endividar de forma indiscriminada, mas o pós-pandemia, esse porvir de interpretação do que virá a partir da pandemia, reclama que a gente conceba o papel do Estado, sim, na interface com a economia, com o terceiro setor. Veja o Plano Biden. O Plano Biden propõe inclusive, reconstrução do conceito do que seja infraestrutura. Infraestrutura não é só obra de engenharia, não é só cimento. A construção do debate que está sendo feita nos Estados Unidos resgata a noção de investimento, ou seja, a despesa de capital no sentido técnico que a gente trabalha no direito financeiro, a partir, inclusive, da primeira infância.
inclusive a noção de bens de capital intangível, o que são as patentes, o que são os bancos de dados, o que é, inclusive, essa pujança da tecnologia da informação, se não algo intangível. Então, se é para a gente reconstruir o Estado, se é para a gente enfrentar esse pós-guerra que a pandemia nos traz, é sim conceber a capacidade de orientar a atuação na economia, claro, de forma meramente indicativa, mas numa perspectiva de a gente conduzir as expectativas. O cenário brasileiro não só é muito frágil, mas também ele traz muita insegurança. Todo mundo apenas aposta no curtíssimo prazo. A gente vive uma tendência de todo mundo querer tirar vantagem, a lei de Gerson, né? Maximizar sua satisfação estritamente individual no curtíssimo prazo. A gente não consegue construir um futuro comum, Flávio. A gente não consegue sonhar junto que país queremos. A exclusão, a desigualdade é apenas um sintoma de um país que não consegue projetar, né, parâmetros mais equilibrados de vida comum. E aí, de novo, retomando, inclusive, esse retorno do pêndulo. Se na década de 70 era menos Estado, menos capacidade de diálogo do Estado com o mercado, agora me parece cada vez mais um momento de revisão desses parâmetros. Né? É claro que o plano Biden e a China são reflexões que a gente tem que trazer e incorporar, mas a União Europeia também começa a projetar uma economia verde. A sustentabilidade ambiental, a inclusão, como eu falei, da ideia de investimento maciço na primeira infância, a tecnologia da informação. Veja o que é a falta de capacidade de produção industrial de vacinas, aquilo que a gente chama de complexo industrial da saúde. A gente precisa restabelecer esse ponto de partida. Qual é o papel do Estado na nossa vida em sociedade civilizada? Não é um Estado mínimo, é um Estado necessário para cumprir a nossa Constituição. Obrigada mais uma vez. Perfeito, Hélida. Hélida então enxerga essa questão histórica, essa desconfiança, por vezes, do Estado, típico de um Estado liberal, e hoje em dia do neoliberalismo, né, de querer pregar, mesmo contrário ao que diz o texto constitucional, uma perspectiva de Estado mínimo. Perfeito, Hélida. Luciano, qual que é a sua análise disso? Bom, eu acho que todas as colocações que você fez, Flávio, têm relevância para a análise dessa ausência, por assim dizer, de uma cultura de planejamento. E a isso se agrega um momento, porque eu tenho visto, assim, em termos de manifestação cultural, em termos de discussões, que parece que a vida tem acontecido num Twitter, sabe? Assim, essa nova forma, né, de lidar com a velocidade da informação, essa necessidade de uma reação instantânea em qualquer momento, em qualquer provocação, ela acaba, junto com todos esses aspectos destacados aí pela Hélida, acaba colaborando para que nós não tenhamos muita paciência de trabalhar as perspectivas de futuro e investir nelas. E isso, me parece, passa por duas questões essenciais. Uma é investimento e condições de atrair investimentos infraestruturais, que eu acho que são fundamentais, e, em segundo lugar, é um investimento em educação. Quer dizer, é necessário investir maciçamente mesmo, como disse a Hélida, né, na condição de colocar as pessoas em condição de pensamento, num alinhamento de perspectivas que possam aí criar condições para que haja depois a execução, é claro, dessas tarefas. E não ficar priorizando, sabe, Flávio, emenda parlamentar. Quer dizer, a emenda parlamentar é muito daquilo que a Hélida colocou, quer dizer, que o ministro colocou, cada um cuidando um pouco do que é seu, e não todo mundo cuidando do que é de todo mundo. Então, eu acho que é nesse sentido que nós precisamos trabalhar esse resgate. Perfeito, Luciano. Eu acho que essa perspectiva, eu gostei muito da comparação da era do Twitter, da informação, de a gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo rápido e a gente quer tudo simplificado. E administrar um Estado não pode ser assim. Essa é uma comparação com a nossa época atual perfeita, Luciano. Ministro, queria ouvir de você, então, essa síntese aí, e se tem alguma posição diferente, quem sabe, dos nossos colegas até aqui. Não, eu assino embaixo o que Hélida disse, o que Luciano, e Hélida
foi precisa, Luciano preciso no que disse também, porém Hélida cunhou uma frase que eu considero perfeita, perfeita. Não devemos trabalhar nem com a ideia de Estado mínimo, nem Estado máximo, mas Estado necessário a quê? Ao cumprimento da Constituição. O Estado não é criador da Constituição originária, o criador é a nação, que é anterior ao Estado, exterior ao Estado e superior ao Estado normativamente. O Estado é criatura da Constituição e a Constituição é criatura dela, nação. Por isso que a obra legislativa dela, nação, é a única que não tem número. A Constituição não tem número, exatamente porque não vem do Estado. Quando o Estado mexe na Constituição, via emendas, todo cuidado, está mexendo em obra alheia. Não é obra dele a Constituição originária. Por isso que teto de gastos, ainda que venha por emenda, eu entendo como inconstitucional por definição. Por quê? Porque a Constituição contém políticas públicas. Políticas públicas de Estado é uma distinção que devemos fazer, viu? Políticas públicas de governo, isso é uma coisa, é quadrienal. Políticas públicas de Estado são permanentes, sustentáveis por definição, já estão na Constituição. A Constituição prioriza educação e cultura, educação e saúde, a ponto de prever intervenção da União nos estados se os percentuais orçamentários mínimos com educação e saúde não forem aplicados. E ameaça os municípios de intervenção estadual nas mesmas situações. Se as políticas de Estado, políticas públicas de Estado, orçamentárias com educação e saúde, ficarem subestimadas. Quando alguém falou em Biden, quando Biden assumiu, eu fui entrevistado por uma dessas emissoras de televisão, e foi uma jornalista, até conhecida nacionalmente, disse: ministro, o senhor ouviu o discurso do presidente Biden de posse? Ele vai priorizar como eixos temáticos de governo a saúde, a educação, o meio ambiente e a inclusão social. Olha, Eli, da inclusão social, você falou de Djavan. Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Santo Agostinho, sem o mínimo de bem-estar material, não se pode sequer servir a Deus. Não há nada mais elementar do que o alimentar, não existe. Estômagos vazios, não é? Com todas as razões deste mundo, têm o mais curto dos pavios. Quando ela me disse isso, que Biden ia priorizar essas 4 atividades, eu disse: olha, esses eixos temáticos, eu respondi, do presidente Biden, correspondem a 4 pontos cardeais da Constituição brasileira. A Constituição brasileira também torna políticas de Estado e, portanto, permanentes, sustentáveis, por definição, esses 4 eixos, esses 4 pontos cardeais: a educação, a saúde, o meio ambiente ecologicamente equilibrado e a inclusão social. Resumo da ópera, eu disse para ela: o presidente Biden está aplicando nos Estados Unidos a Constituição brasileira. Viu, Veida? O presidente Biden está aplicando nos Estados Unidos a Constituição brasileira. E nós não temos nos desincumbido bem dessa função de fazer da melhor normatividade constitucional a melhor experiência de vida, que é o nosso desafio. Nós temos uma normatividade constitucional no seu atacado normativo primorosa. Meio caminho andado. A outra metade do caminho é que precisa ser andada. Fazer dessa melhor normatividade a melhor experiência. Perfeito, ministro. Essa colocação sobre o teto dos gastos e a nossa realidade, essa última comparação que os Estados Unidos está aplicando à nossa Constituição, perfeito. Acho que fecha com chave de ouro essa ideia justamente sobre o planejamento que a gente fez. Deixa eu passar para uma segunda rodada. Sem querer ser abusivo, é preciso lembrar que o orçamento do Estado é diferente do orçamento de Veida, de Hélida, de Luciano, Flávio e meu mesmo. No nosso orçamento particular, a gente primeiro precisa saber quanto vai ganhar para depois quanto vai gastar. No orçamento do Estado é o contrário, se define primeiro quanto é preciso gastar. Em segundo lugar é que vem a arrecadação.
Então, a arrecadação é tributária da necessidade de gasto com despesas que são priorizadas pela Constituição. Primeiro, as despesas mínimas a realizar, depois, a previsão da receita. É bom não esquecer isso. Perfeito, ministro. Deixa eu passar para a gente, o tempo ainda permite, uma última rodada de questões. Eu começo de novo pela ordem aqui nossa, também puxando uma pergunta ali de quem está assistindo a gente, que é a ideia das possibilidades de um modelo de cooperação entre os modelos de controle, seja controle social, interno, externo, seja o controle entre as instituições públicas e privadas, que vai um pouco na linha da consensualidade que o Luciano falou, ou seja, a gente tem estrutura no nosso ordenamento jurídico para isso? Isso é viável? A gente conseguir fazer uma rede de controle efetiva, seja, reitero, entre setor público e privado, seja entre os próprios setor público, entre as instituições. Eu escrevi recentemente um artigo sobre a questão, por exemplo, do Tribunal de Contas e as agências reguladoras, uma sobreposição de controle. Será que a gente não consegue fazer um controle que caminhe para o mesmo sentido, não que tenha uma busca incessante por protagonismos? Isso é viável? Isso acontece? Queria ouvir nessa fala final nossa, antes da gente passar para um outro painel, de vocês. Hélida, por favor. Bom, a pergunta é desafiadora para falar em tão pouco tempo, né? Mas, assim, de novo, a perspectiva da centralidade do planejamento, porque ele é o diagnóstico das nossas prioridades. E, para mim, inclusive na fala do Luciano, isso ficou bem claro, o controle no Brasil, infelizmente, ele tomou muito mais um viés repressivo, quando ele deveria ser pedagógico e retroalimentar o planejamento. Controle bom, e aí eu me permito trazer esse exemplo da década de 90, a DST-AIDS, a política de DST-AIDS, na década de 90, tinha demandas individuais por acesso ao coquetel antirretroviral, né, para ajudar os pacientes de AIDS. Mas o Ministério da Saúde, demandado em juízo, ele não se acomodou, incorporou aquilo como um diagnóstico de vazio assistencial e universalizou a resposta com ganho de escala por dentro da política pública. Então, o controle adequado é esse que é capaz. E veja, o ciclo da política pública, a palavra ciclo vem de circular. O círculo da política pública é planejamento, execução, controle. Controle que se estagna e não retroalimenta o planejamento, não incorpora essa aprendizagem. O controle interno, o controle externo, o controle social, o controle judicial são, em última instância, uma etapa também de diagnóstico que deveria permitir o aprimoramento para a próxima fase de planejamento. Ou seja, a gente aprender com os erros. O grande problema no Brasil, a mim me parece, que é a gente não incorporar o controle como uma etapa de detecção dos erros para aprimorar na próxima formulação do planejamento aquilo que se definiu como insuficiente ou inadequado e tudo mais. Então, retomar o controle como um momento dinâmico de aprendizagem e fazer disso um processo de aperfeiçoamento da próxima etapa do planejamento nos tornaria, inclusive, mais reflexivos, menos experimentalistas, menos tudo ou nada, essa história de sempre fazer a reinvenção da roda. O que falta no Brasil, inclusive, para fortalecer o próprio controle pedagógico e fortalecer o planejamento, é fazer essa interface sempre de diálogo, do controle como um processo de aprendizagem e aprimoramento do planejamento e, obviamente, permitindo que a execução também seja mais aderente ao planejado. Obrigada mais uma vez, foi uma honra imensa. Eu acho que a gente não vai ter esse momento de fala final, mas já aproveito nesse sentido para, inclusive, prestigiar. A minha origem, minha formação de base era no direito administrativo. Chego aqui agora um pouco meio que egressa, tendo ido para o direito financeiro, mas é uma honra profunda ver a professora Veida, o querido Luciano, colega da época da UFMG, o nosso grande mestre, professor Carlos Aires Brito. Então, de uma certa forma, Flávia, eu me sinto também tiete desses grandes mestres, uma discípula que apenas traz aqui um debate de aproximação de interface do direito financeiro com o direito administrativo, mas sabendo que o grande legado, a grande construção na teoria do controle do ato administrativo, da motivação, do desvio de finalidade, é tudo no nosso berço-mãe do direito administrativo. Obrigada, e nesse sentido, mais uma vez, me sinto honrada de estar na companhia de grandes mestres. A gente que agradece, Hélida, da sua fala só um primeiro, essa síntese, essa frase, controle como processo de aprendizagem, eu acho que deveria ser uma aprendizagem, um aprendizado nosso que a gente deveria levar aqui. Acho que foi uma síntese brilhante sobre o controle. O controle não é improviso, é aprendizagem. E perfeito, Hélida, nós que agradecemos o senhor Ricardo Marcondes Martins,
quando o direito financeiro foi ser inserido ali na PUC, ele tentou puxar para ficar junto com o direito administrativo. Ele falava, para mim é mais, embora todo mundo quer juntar com o direito tributário, ele fala, para mim é mais próximo do direito administrativo. E, de fato, essa percepção, acho que um bom professor de direito financeiro é também um bom professor de direito administrativo. Acho que isso é inegável. Perfeito, professor Hélio. Deixa eu passar para os outros, e eu acho ótimo também, podem também fazer uma fala de até já tem, o próximo painel já vai em breve começar, de encerramento até, junto com a pergunta. Luciano, queria ouvir, então, essa questão dessa rede de controle. É possível? Como que é que você enxerga nesses minutos finais aqui? Bom, primeiro sobre essa questão do direito financeiro e administrativo. Eu fiz uma proposta há mais ou menos 1 mês e meio atrás na PUC, exatamente para juntarem o direito administrativo ao direito financeiro, tirando do direito tributário. Talvez porque, assim como a Hélida milita no campo do direito administrativo com tanta desenvoltura, eu também tenho algumas contribuições na área do direito financeiro, até sintetizados numa obra, o curso de Direito Financeiro e Tributário, que eu faço a parte de direito financeiro, talvez por ser oriundo aí dos tribunais de contas e essa experiência de controle interno, que nos permite, então, navegar também por essa seara. Com relação a mecanismos, eu acho que eu tenho um viés muito pragmático, Flávio, de querer viabilizar as coisas. Eu acho que esse diálogo, por exemplo, interno, essa espécie de concertação, para usar aqui uma expressão do professor Eurico, concertação interorgânica, é sempre possível, né? O diálogo entre os órgãos públicos e as entidades públicas, ele é, além de tudo, salutar. Mas agora, recentemente, uma lei, que foi a Lei 14.210, colocou dentro da Lei de Processo Administrativo a possibilidade de chamada decisão coordenada, que é nada mais, nada menos do que o estabelecimento de um diálogo prévio entre órgãos competentes com possibilidades de construírem em conjunto soluções internas para decisões administrativas em vários campos. Então, me parece que esse é um caminho muito importante, exatamente para valorizar tudo isso que nós estamos falando, inclusive o planejamento, né? Porque sentariam diversos órgãos com perspectivas diferentes para construir, né, as saídas para os problemas da vida, dos problemas práticos. Além disso, nós temos mecanismos os mais diversos de interlocução entre o poder público e o privado. Não há problema algum, e aí o ministro Carlos Aires deixou isso muito claro aqui, não há problema algum de o privado dialogar com o poder público, desde que o faça de maneira transparente, desde que o faça com todas, como se diz, fora da coxia, como disse o professor Carlos Aires, não há problema algum. E nós criamos mecanismos para isso, né? As audiências públicas, as consultas públicas, outros meios de consulta que podem ser aplicados, inclusive com previsão na própria Lei 9784, de modo que eu acho que é menos prática dos instrumentos do que a ausência desses instrumentos para estabelecer diálogos públicos de per si ou diálogos públicos e privados para a construção de soluções. Então, eu não vejo de forma nenhuma empecilho constitucional. Pelo contrário, me lembro que há muitos anos atrás disse que quando a Constituição garante o direito de petição como direito fundamental, ele fala que o direito de petição pode ser para a defesa de interesses pessoais ou de interesses gerais. Então, não há problema algum de o particular propor as questões ao poder público, desde que o faça de maneira transparente, sob a luz do sol, né, para lembrar aqui a exposição do grande ministro Carlos Aires. E eu queria agradecer a oportunidade, queria agradecer a ter hoje encontrado aqui com pessoas que são, a mim, muito diletas, a professora Veida, o professor Carlos Aires, a Hélida, e você também, Flávio. Eu deixo um abraço a vocês todos e a todos os que nos assistem. Muito obrigado. Obrigado você, Luciano, por essas colocações finais, que só enriquece aqui nosso debate. E daí, para a gente finalizar, passo a palavra para o nosso ministro Carlos Aires para fazer umas colocações finais à luz dessa ideia de rede de controle e um desfecho aqui do nosso painel. Ministro, por favor, a palavra é sua. Flávio, olha, como é bom trabalhar num painel assim, sob a inspiração maior da professora Veida, que divisada por todos nós, e depois das falas tão repassadas de sapiência da Hélida, as
e de Luciano, Flávio, e as suas falas, e a sua fala também, Luciano. Eu apenas deixaria a título de lembrança, a partir dessa dicotomia políticas públicas de Estado e políticas públicas de governo, que as políticas públicas de governo somente serão válidas, inclusive no plano do controle, se compatíveis com as políticas públicas de Estado, que já estão na Constituição. E a ideia que eu quero deixar também, a título final, é de que o nome do painel, o controle como elemento conceitual da democracia, deve ser refletido mais e mais. É preciso fazer do controle o que a Constituição fez, um elemento conceitual da democracia. Um dos principais elementos conceituais da democracia, você colocou isso citando Gargarella, não foi, Flávio? Colocou isso em ênfase. E, finalmente, terminar dizendo que a porta de saída para essa crise multitudinária nossa, política, econômica, social, sanitária, a porta de saída é sempre a Constituição. A lei das leis, a lex máxima. Fazer da Constituição, o caminho é esse. Mesa redonda. Vamos nos reunir sempre em torno dessa mesa redonda de nome Constituição. A saída é por ela. A saída não é da Constituição, é por ela. E ela tem resposta de qualidade para praticamente todos aqueles problemas intrinsecamente relevantes. Aqueles que se situam numa linha de interseção entre a centralidade individual e a coesão social. Temos uma boa Constituição, tiremos partido disso. Como nesse painel todos nós fizemos, né? Remetemos todos os nossos juízos à matriz, à Constituição. E essa dicotomia que jamais deve ser esquecida. Se a Constituição é a lei maior formalmente, a democracia é o princípio maior substantivamente. Isso ordena o pensamento da gente, impede contradições, incoerências. Tudo se reconduz à unidade da Constituição formalmente e à unidade da democracia substantivamente. A mensagem final que eu tento deixar, homenageando todos vocês e dizendo da grande honra de participar desse congresso. Obrigado, ministro, por essa colocação final. E deixa eu trazer, na verdade, mais uma participante de honra aqui nossa desse painel para passar a palavra. Professora Veida, por favor. Olha, eu fiquei encantada com o painel. Realmente me sinto assim, embevecida com tanta sabedoria de todos, Zélida, Luciano, você, Flávio, e o meu amigo querido Carlos Brito, que é o mago das palavras. Então, eu quero terminar com a sensação que eu estou tendo agora, é que é um pequeno versinho de Helena Collodi. Pintou estrelas no muro e colheu o céu com as mãos. Foi o que eu senti. Eu pintei as estrelas vendo vocês, mas eu pude colher o céu com tanta sabedoria, com tanto carinho, com tanta união desses que estão nessa mesa em prol de um Brasil melhor. Meu muito obrigada. Eu acho que a gente não podia fechar melhor com a fala da nossa homenageada aqui, que faz uma síntese muito bela. Obrigado, professora Veida, para a gente é uma honra você ter acompanhado aqui o nosso debate, e essa colocação fecha muito bem. Bom, aos meus colegas aqui palestrantes, foi uma honra, um aprendizado, como eu sabia que seria, é claro. A vontade é sempre continuar mais, mas como o IBDE é tão rico de debates, a gente tem que passar por todos os temas. E agora, então, obrigado a todos vocês, obrigado aos que assistiram esse debate, obrigado, Hélida, obrigado, Luciano, obrigado, ministro Carlos Aires, pelo tempo, pela atenção, pelas brilhantes colocações de vocês, a todos que assistiram, professora Veida. Agora a gente, então, passa para um segundo painel, que vai discutir um pouco sobre uma temática também da mais alta atualidade, que é o compliance e a Lei Geral de Proteção de Dados nas estatais, e a gente também tem uma equipe riquíssima aqui. Os senhores vão ter palestras do professor Flávio Nunes, professor Blanchet, professor Rodrigo Pironti, e capitaneado com maestria por uma professora que eu tenho uma admiração, foi minha professora, depois de anos a gente volta a se falar até de um grupo desse, que é a professora Karina, que eu admiro tanto. Então é um outro painel também recheado de estrelas e de muito conhecimento. Karina,
passo a palavra para você, sucesso aí nesse outro painel, a todos que assistem, uma boa continuidade do Congresso IBDA. Um forte abraço a todos.